Deus os bendiga em esse maravilhoso dia, um dia que Deus nos ha regalado para sua glória. Hoje vou trazer uma mensagem um pouco polêmica para alguns, pero para outros já é conhecida, e vou trazer à luz da palavra, já que fora da palavra tudo é engano, e a própria Bíblia diz: conhecereis a verdade os hará livre. Podeis deixar comentário, perguntas, pero vamos ser bíblicos, vamos actuar como hijos de Deus e não como hijos de la tiniebla. Vamos ser respeituosos, porque afinal não é uma doutrina de salvação. E ao final vão entender. Então aqui vamos começar. O que diz a Bíblia sobre o arrebatamento? El arrebatamento secreto é bíblico? A doutrina do arrebatamento, também conhecida como el rapto, é um dos temas mais debatidos e fascinantes da escatologia cristiana, la rama que estuda as profecias del fim del mundo. Em el termos generales, se refere ao evento em el qual Jesus Cristo regressará para llevar-se a sus fieles a los cielos antes de la gran tribulación en la tierra. Aqui nós estamos falando da ira de Deus. Sem embargo, quando se profundiza em las escrituras, surgem interpretações opostas sobre como e quando ocorrerá esse sucesso, abrindo um intenso debate teológico sobre se a ideia de um rapto secreto tem um verdadeiro sustento bíblico. O que diz a Bíblia sobre o arrebatamento? A palavra arrebatamento não aparece textualmente em la maioria de las traduções em espanhóis. Proviene del termo latim repermus, utilizado em la Vulgata para traduzir el verbo grego arpasso, que significa atrapar, arrebatar ou levar por força. El pasaje fundacional de esta doutrina se encontra em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, del 16 al 17, donde o apóstolo Pablo descreve: porque el Senhor mesmo, com voz de mando, com voz de arcángel e com trompetas de Deus, descenderá del cielo, e los mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Luego nós outros, los que vivimos, los que hayan quedado, seremos arrebatados juntamente com ele em las nuvens, para receber al Senhor em el aire. Para a teologia cristiana, esse texto confirma de maneira unânime que haverá um evento de reunião entre Cristo e a Igreja. As discrepâncias não é el hecho em si, sino em la circunstância que lo rodeia. É bíblico el arrebatamento secreto? A ideia de um arrebatamento secreto, a crença de que a igreja desaparecerá silenciosamente de la terra, mientras o resto da humanidade se queda sem entender que passou, divide a los cristianos em duas posturas principais. Primeiro, los que defendem el rapto secreto, pré-tribulacionismo. Esta postura argumentada que o arrebatamento ocorrerá em secreto e de maneira eminente antes de los 7 anos de la gran tribulación, utilizando passagens como Mateus 24:40, aonde estarão dois em el campo, el uno será tomado e el outro dejado. 1 de Coríntios capítulo 15, 52, em um abrir e cerrar de los ojos. Para sostener que a igreja será resgatada de la ira venidera, sem que el mundo compreenda de imediato o que sucedeu. Esta visão é popular em muitas igrejas evangélicas modernas, popularizada a partir do século XIX por teólogos como John Nelson Darwin. Pronto, nós outros vamos ver o que habla de John Nelson Darwin. Los que rechazam el rapto secreto, pós-tribulacionismo ou historicismos, los críticos dessa teoria señalam que el arrebatamento e a segunda venida de Cristo são o mesmo evento público e glorioso,
argumentam que os textos bíblicos descrevem esse sucesso com elementos sumamente ruidosos e visíveis, com voz de mando, com voz de arcângel e trompeta de Deus. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Ou afirmando que todos os olhos verão. Apocalipse del 1 al 17. Então, aqui já empieza a haver uma contenda, porque a Bíblia diz que todos os olhos verão, isso de los justos e de los impíos. Desde essa perspectiva, a igreja passará por a tribulação e será arrebatada visivelmente ao final de los tempos, por lo que consideram que o rapto secreto é uma invenção teológica recentemente sem base textual sólida. Agora, o arrebatamento secreto foi criado por Margaret MacDonald. Esta é a tese de los reformados e alguns escatológicos pós-tribulacionistas sobre a invenção do arrebatamento secreto. Muitos datam de 1830, quando uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald e o pastor Darwin e outros líderes que estavam ali dentro de uma avivada escatologia como a fundadora do arrebatamento secreto. Pero, quando nós outros estudamos a verdadeira história de Margaret MacDonald, ella não falou de um arrebatamento secreto. Ella falou de um sinal secreta em el cielo. Como assim? Ella dijo que solo los elegidos de Deus veriam essa señal secreta em el cielo e seriam arrebatados depois de la persecução de la iglesia. Claro, los demais veriam que essas pessoas já não estariam, pero somente los elegidos veria a señal em el cielo. Então queda demonstrado que Margaret MacDonald era pós-tribulacionista e não pré-tribulacionista, como algumas igrejas põem ela como base, talvez por desconhecimento da história. Em 1800, houve um avivamento sobre a questão da escatologia. E se não sabes, aqui eu dejo, Lutero solo traduzco a Bíblia hasta o livro de Judas e não entrou em la escatologia, lo que demonstra que muitos han entendido mal a escatologia. Quero recalcar que Martim Lutero não creia em el arrebatamento secreto. Essa doutrina não existia em sua época e foi formulada século depois, em el século XIX. Então, dizer que Martim Lutero creia é dizer que não conhece a Bíblia. É dizer que não conhece a história de Martim Lutero. Em 1800 surge o dispensacionalismo e as igrejas volvem a emergir em la volta de Cristo, criando doutrinas fora da palavra de Deus, trazendo uma confusão dentro do meio evangélico. Vale recalcar que foi em esse período que a Igreja Adventista datou a volta de Jesus, dando esperava a Jesus em esses dias. Quer dizer, eles dataram a volta de Cristo, dando a entender que eles esperavam a Cristo nesses dias. E é donde vino a herejia de que Jesus não vino a buscar a igreja, senão que vino a purificar o cielo. Então, que quero dizer-te? Hermanos, a igreja primitiva esperava o arrebatamento. Quando vês a doutrina de Pablo, em 1 de Coríntios capítulo 15, 52, o apóstolo Pablo diz, e nós outros seremos transformados. 1 de Tessalonicenses 4, versículo 17. O apóstolo Pablo diz assim, depois nós outros, los que quedamos vivos, seremos arrebatados. Pablo também, em 1 de Coríntios capítulo 15, 52, habla de que será em la última trompeta.
la final trompeta ou la trompeta final. Então, quer dizer, já passou os sellos e as trompetas, pero a igreja não passará a ira de Deus. Também Pablo deixou claro em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 al 10, que Jesus Cristo não volverá sem que antes venga a apostasia e se manifeste o homem de pecado, ou o anticristo. Aqui queda também muito claro, a Bíblia não deixa margem que a igreja será sacada antes, ou que a igreja vai conhecê-lo. O apóstolo Pedro predicou sobre o fim de los tempos, já está cerca o fim de todas as coisas. O apóstolo Juan, em 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, dijo: Hijitos, já é o último tempo. A doutrina de la volta de Jesus não tem que estar em uma especulação de lo que vai a suceder, como alguns pastores estão fazendo, sem se dar de conta que pronto tendrão que salir a dizer que estavam equivocados ou seguir enganando a igreja hasta que a igreja pueda abrir seus olhos por conta própria. Eu os digo, não importa quando suceda, se antes ou depois, todos temos que estar listos para sua venida, pero a Bíblia é muito clara e será al final de la última trompeta. A preparação para ir antes é a mesma para ir depois. O problema é, se tu não está preparado para ir antes, que harás quando se manifeste o anticristo, como está em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Porque aqui vemos que vamos estar presentes e temos que estar preparados. E quero deixar claro, continuo crendo que serei arrebatado. Não nego isto. ¿Por quê? Porque é bíblico. Lo que não creio é como alguns estão predicando, já que os salvos não foram destinados para a ira de Deus, las copas, e nós outros somos a geração de la volta de Jesus, pero também somos a geração menos preparada, não porque não temos a informação, porque não queremos ler Bíblia. Pero quero dizer a todos, e quero deixar muito claro, eu he crescido crendo que haveria um arrebatamento secreto. Por quê? Porque todos hemos aprendido isto dentro das igrejas hasta o dia que Deus me ha revelado e me ha confrontado e me obrigou a buscar em la Bíblia. Lo que invito a que todos hagan lo mesmo. Não quede somente com que seu pastor hable. Abra a Bíblia, pida que o Espírito Santo te revele, e ali tu verás a verdade. Como hijos de Deus, devemos coincidir em los pilares essenciais da fé cristiana, la salvação em Jesus Cristo, e não andar em discussões infrutuosas. Hermanos, como passou com John Wesley e George Whitefield, seguiram sendo amigos depois das diferenças teológicas sobre o livre-albedrío e seguiram predicando e ganhando almas a Cristo. Wesley defendia a liberdade do ser humano para aceitar ou rechazar a Deus. Ele creia que poderia perder a salvação. Já a George creia que a soberania absoluta de Deus para elegir a quem quisesse, ou seja, que uma vez salvo, não perde a salvação. Isso é Bíblia. Isto é outro tema que podemos tratar à luz da palavra depois, se querem conhecer mais, déjame saber em los comentários. Eu trago à luz da palavra se perdemos ou não perdemos a salvação de acordo com o que a palavra habla. Que Deus os bendiga em este hermoso dia. Podeis comentar com respeito e se tenéis alguma pergunta, deixa-me saber. Os vou ajudar à luz da palavra. Se te gustam esses conteúdos, compártelo com o maior número de pessoas possível. E aqui volvo a dizer, não é tema para discussão. Aquela pessoa que crê que será arrebatada antes, essa pessoa não é nossa inimiga.
La diferencia está que, dado la situación, ela tendrá que viver y conocer el anticristo. Pero la pregunta es, ¿estaremos preparados? Por lógica, seguindo a la luz de la palavra, es mejor estar preparados do que não estar preparados. Que Deus os bendiga e os guarde. Hasta a próxima.